Está começando o primeiro debate eleitoral do município de São Gotardo. Hoje nós estamos aqui com o candidato, senhor Makoto Sekita, e seu vice-candidato, Lander Inácio. Makoto, Lander, sejam muito bem-vindos aos estúdios do portal SG Agora. Muito obrigado, Diego, por estar aqui, essa oportunidade aqui para esclarecer para a população. Lander. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado pela sua oportunidade. É um prazer estar aqui com você para a gente conversar com a população sobre o nosso plano de governo. Bom, pessoal, e como vocês já sabem, o nosso debate foi um debate promovido com o principal intuito de dar voz a você, população são-gotardense, através de perguntas que foram enviadas ao longo das 2 últimas semanas nas redes sociais do portal SG Agora. Esta primeira rodada de perguntas serão perguntas sobre a vida e também os instintos políticos do candidato e também de seu vice-candidato. A primeira pergunta, a gente dedica ela para o senhor Makoto Sekita. Senhor Makoto, e a pergunta é: por que o senhor deve ser eleito como prefeito de São Gotardo? A gente começa bem direto o debate. Pois é, 42 anos atrás, eu ingressei aqui em São Gotardo, fui muito bem recebido para a população, eu tive sucesso na parte agrícola e daí eu comecei a trabalhar nas partes sociais e também com a população toda me apoiando. Fiz um bom trabalho na parte social e eu tenho certeza absoluta que, mesmo não sendo político, nem sendo prefeito, nem vereador, nem vice-prefeito, fiz muito na parte social. E aí, dessa oportunidade, eu tenho certeza absoluta que, estando no executivo, a gente tem condições de fazer muito mais à população. Lander, por que você deve ser eleito o vice-prefeito de São Gotardo? Bom, Diego, eu sou da raiz São Gotardo. Minha mãe é do Gordura, meu pai é dos Três Capões. Eu nasci e cresci aqui em São Gotardo, morei fora, voltei a morar em São Gotardo. E quando eu morei fora, conheci várias cidades com várias políticas públicas que são implementadas em suas respectivas cidades. E aqui para São Gotardo eu desejo trazer o meu conhecimento que adquiri fora de São Gotardo aqui para São Gotardo. Eu sou formado em Direito, eu conheço de leis, então eu acredito, Diego, que para São Gotardo eu tenho muito a acrescentar no Executivo. Sou vereador, estou no meu primeiro mandato, desenvolvi vários projetos na Câmara Municipal e tenho certeza que na Prefeitura eu tenho condição de desenvolver ainda mais projetos para o nosso município. Muito obrigado, Lander, senhor Makoto. A segunda pergunta é direcionada para o candidato Makoto Sekita e a pergunta é: se você for eleito pela população são-gotardense, qual será o seu primeiro ato como prefeito? Primeiro, nós vamos querer conhecer toda a parte administrativa dos nossos servidores, para que a gente possa tomar conhecimento da estrutura da parte pública e aí sim colocar os nossos projetos dentro do plano do governo em ação. Muito obrigado, senhor Makoto. A terceira pergunta, uma pergunta sobre heranças políticas, de ambos, o candidato e também o seu vice-candidato. A gente começa com o senhor Makoto e depois o Lander também responde a mesma pergunta. E a pergunta é: o que te motivou a querer iniciar na carreira política em São Gotardo? Bem, é muito claro isso aí, porque com tantas partes sociais que a gente já apresentou, como a PAI desde a fundação, o PROMAN, agora por último a Irmandade, fazendo com que fizesse a estrutura da hemodiálise e estar entregando daqui uns meses a parte do UTI neonatal, de adulto. Então eu acredito muito nessa questão, por exemplo, da questão da gestão na parte executiva, e eu acredito muito que eu posso fazer muito mais ainda do que não sendo prefeito. Então, eu gostaria muito de estar como prefeito dessa cidade para ajudar a nossa população. Lander, o que te motivou a iniciar na carreira política em São Gotardo? Política sempre teve na minha vida, sempre teve presente na minha vida. Minha mãe foi vereadora, Lourdes Melo. Meu tio foi vereador, Antônio Inácio, inclusive tem uma avenida que sobe para o Taquaril, Avenida Vereador Antônio Inácio, foi irmão do meu pai, meu tio. Então a política sempre esteve na minha vida, eu sempre gostei muito de política, desde criança, sempre acompanhei minha mãe na Câmara Municipal. Então, desde criança, sempre me interessei por política e sempre tive o desejo de fazer muito pela sociedade, muito pelo nosso povo de São Gotardo. E eu tenho certeza que
com essa experiência, com esse conhecimento e todo o meu desejo de realizar melhorias para o nosso município, isso me qualifica muito para ser o vice-prefeito aqui do nosso município. Obrigado, candidato, vice-candidato. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos, né, de Makoto Sekita, juntamente com o Lander Inácio. A gente estudou alguns projetos, né, do candidato, estivemos presentes, vimos o seu plano governamental e elaboramos 2 perguntas de acordo, né, com os projetos que já são falados e apresentados, né, pelo candidato e seu vice-candidato presente hoje aqui no nosso debate eleitoral. A primeira pergunta eu direciono para o Makoto, a segunda pergunta para o Lander. A primeira pergunta é: entre os projetos que vocês apresentaram à população, vocês enfatizaram a questão da saúde, que é uma questão polêmica em São Gotardo, pois é passível de muitas reclamações por parte da população. Quais são os seus projetos para a melhoria da saúde em São Gotardo? Bom, primeiramente, gostaria muito, na parte da saúde, trabalhar a questão de gestão de pessoas, onde que as pessoas fazem acontecer. Eu gostaria muito que na parte da saúde tivesse humanidade para as pessoas. E eu tenho certeza absoluta que a saúde é uma das coisas mais importantes para a população de São Gotardo. Começando exatamente nos postinhos, que hoje não são bem atendidos porque não há médicos suficientes. Eu tenho certeza absoluta que tendo médico suficiente na parte da manhã, à tarde e alguns postinhos, a área estendida, isso será uma questão primordial para o atendimento da população. Assim sendo, eu tenho certeza absoluta que vai desafogar muito o pronto-socorro e, além do mais, também desafogando o pronto-socorro, eu tenho certeza absoluta que tem condições de usar a nossa tecnologia para que as pessoas também possam marcar as suas consultas. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher, vai estar marcando seu cabelo, sua unha, claro, vai utilizar a tecnologia por meio de celular para estar fazendo a agenda da sua consulta. Isso eu tenho certeza absoluta que as pessoas não precisam acordar 3, 4 horas da manhã para adquirir sua ficha para a consulta. Eu tenho certeza absoluta que isso vai melhorar muito a questão do conforto das pessoas. Muito obrigado, Lander, Makoto. A segunda pergunta agora para o vice-candidato Lander. Uma das principais demandas de São Gotardo é a superlotação do cemitério municipal. Existe algum projeto em seu plano para este problema? Se sim, fale um pouco mais sobre quais as melhorias que vocês pretendem fazer sobre este assunto. Candidato, vice-candidato Lander, pode responder. Tem problemas aqui no nosso município que eles extrapolam, vão além de plano de governo. O cemitério municipal é uma delas. Independente de quem ganhar a eleição, o problema da superlotação do cemitério municipal já é uma realidade aqui no nosso município. Então a gente precisa, de maneira responsável, encontrar um local adequado para a gente ter um novo cemitério aqui no nosso município. A gente tem que lembrar que tem que ser de maneira responsável. Por quê? Porque a gente precisa que sejam atendidas as normas ambientais e sanitárias. E outra questão muito importante que a gente não deve esquecer do cemitério que já existe, porque lá estão as memórias de várias pessoas que foram enterradas aqui em nosso município. Então a gente tem que zelar também do cemitério já existente em respeito às pessoas que aqui moram em São Gotardo. Muito obrigado, Lander, Makoto. E terminamos então a primeira rodada do debate eleitoral aqui do município de São Gotardo, promovido pelo portal SG Agora e com o apoio das marcas Autoescola Leão, SESG, Goldnet Telecom, Lanchonete do Edson, Líder Gás, Supermercado Super SSV e Zema de São Gotardo. Voltamos logo após ao vídeo dos nossos apoiadores.
E voltamos com a segunda rodada do primeiro debate eleitoral do município de São Gotardo, promovido pelo portal SG Agora. E agora chegou um momento muito interessante do nosso debate, que é o momento que você, população são-gotardense, terá a oportunidade de fazer perguntas para os candidatos presentes aqui no nosso debate eleitoral. E nós separamos, selecionamos 4 perguntas enviadas ao longo das 2 últimas semanas para a gente poder fazer aqui hoje para um Makoto Sekita e o seu vice-candidato Lander Inácio. A nossa dinâmica funciona da seguinte maneira: a primeira pergunta, senhor Makoto responde, Lander complementa. Segunda pergunta, Lander responde, senhor Makoto complementa. E assim por diante até o final da nossa segunda rodada. Vamos? Vamos. A primeira pergunta é: se eleitos, como vocês pretendem continuar incentivando a cultura e o esporte em São Gotardo, uma vez que aqui no nosso município a cultura acabou se perdendo ao longo dos anos? O que vocês irão fazer para dar continuidade a estes 2 temas aqui em nossa cidade? Sr. Makoto, responde para a gente, por favor. Bem, esporte é saúde. Esporte não é só futebol. Esporte é futebol, é tênis de mesa, é vôlei, basquete, natação e outros mais. Então, esporte realmente há uma necessidade que a gente incentive para que as pessoas, as crianças realmente possam evoluir muito. Esporte é saúde. E a questão da cultura, eu estive há pouco tempo presenciando uma imagem muito bonita, questão da Folia de Reis, e eu tenho certeza absoluta que todo mundo, ao ver a Folia de Reis, vai querer assistir novamente. Por isso que a cultura é muito importante, né? Então, eu acredito muito que a cultura faz parte da nossa cidade. Lander pode complementar? Exatamente uma coisa que falou. O fomento da cultura é preservar a memória e a cultura de uma sociedade. Vocês podem ter certeza que eu e o Makoto vamos preservar e incentivar as práticas culturais aqui no nosso município, a Folia de Reis, o Congado. E sobre o esporte, eu sempre pratiquei esporte a vida inteira, vários tipos de esporte. Nós temos que fomentar também a prática esportiva aqui nas nossas escolas, aqui para nossas crianças. A gente quer desenvolver a prática esportiva, não só do futebol, mas como do basquete, do handebol, dentre vários outros esportes que a gente possa promover aqui no nosso município. Dar esporte é não só saúde aqui no nosso município. Esporte também é lazer, esporte também é tirar pessoas da rua, é dar dignidade para as pessoas. E através do esporte a gente pode, quem sabe um dia, ter um grande esportista aqui no nosso município que represente a gente numa Olimpíada. E quem sabe, por que não? Então, com o Makoto e Lander, vocês podem ter certeza que nós fomentaremos a cultura e o esporte aqui no nosso município. Obrigado pela resposta. A segunda pergunta para o Lander, vice-candidato, em relação ao lixão de São Gotardo, que atualmente também se encontra em situação de superlotação, o que acaba prejudicando diretamente a população. A gestão Makoto e Lander tem algum projeto para melhorar e adequar a dispensa de lixo em nossa cidade? Esse é mais um problema que vai além de plano de governo. O lixão aqui em São Gotardo já não se pode ter mais. Já é proibido por lei federal ter lixão a céu aberto no Brasil, não só em São Gotardo. Então, esse é um problema que qualquer gestor que entrar na próxima gestão vai ter que enfrentar. No nosso plano de governo, com certeza, teremos como enfrentar esse problema a partir de coleta seletiva, a partir de coleta de resíduos sólidos, a partir de várias coisas que nós implementaremos aqui no nosso município. Sr. Makoto? Com certeza, principalmente os resíduos de construção, né, civil, de grande volume. E aí eu acredito muito nessa questão de uma máquina que possa degradar esses detritos da construção, e eu tenho certeza absoluta que isso vai servir também para estar colocando nas estradas rurais, beneficiando a parte rural. E tem outra também, a questão da coleta seletiva. É muito importante. Tem um investimento grande no início, claro, mas depois de implantado, eu tenho certeza absoluta que a questão da coleta seletiva vai fazer com que a gente tenha renda também e vai estar equilibrando também essas contas. Eu tenho certeza absoluta também a parte orgânica, não só a parte orgânica, como também a questão dos resíduos de roçação, de canteiros, etc.,
e nós vamos estar implementando o composto orgânico para que a gente possa estar direcionando o problema para fazer mudas para as praças e também a parte do composto orgânico para estar revitalizando todas as praças, que a gente possa realmente reduzir muito a questão dos insumos de fertilizantes e dando para as plantas um direcionamento que ficaria muito mais econômico e muito mais com muito mais vigor, né, nessas plantas. Então é muito importante essa questão. Obrigado, Lander. Obrigado, Makoto. A terceira pergunta direcionada para o senhor Makoto, e a pergunta é: o que vocês têm a dizer sobre a situação dos moradores de rua em nossa cidade? Existe algum projeto para atender tanto a vontade da população quanto a necessidade das pessoas que vivem em situação de rua em nossa cidade? Com certeza é um problema muito grave na nossa cidade, e eu tenho certeza absoluta que nós temos uma ideia muito boa. Por quê? Porque nessa campanha toda tivemos conversando com todas as igrejas. Eu tenho certeza que a igreja também sensibiliza muito com esse problema. E as igrejas, com certeza, vão ser nossos parceiros. O executivo da prefeitura, com a parceria da igreja, eu tenho certeza absoluta que nós vamos achar um caminho ideal e que possa dar dignidade para essas pessoas. Lander pode complementar. Em 10 anos, no Brasil, a população de moradores de rua cresceu em 200%. Então, o problema que nós enfrentamos com moradores de rua não é só um problema de São Gotardo, é um problema do Brasil inteiro. E a gente tem que lembrar que a Constituição Federal garante o direito de ir e vir para os moradores de rua. A gente não pode proibir que aqui fiquem. Então, o que a gente tem que fazer é focar em políticas públicas para a gente dar dignidade para essas pessoas e tirar elas da situação de rua, e também, juntamente com a parceria com as igrejas, a gente dá mais dignidade e essa mudança de vida para essas pessoas. Obrigado pela resposta, candidato, vice-candidato. A última pergunta, essa é uma pergunta geral que nós fizemos para todos os outros candidatos também presentes aqui, em relação à Guarda dos Ferreiros. Quem responderá, vice-candidato Lander. Em relação à Guarda dos Ferreiros, cite pelo menos um projeto da gestão de vocês direcionado para o Distrito Guardiano. Nesse momento, eu gostaria de falar, deixar claro, que nós não olhamos para a Guarda dos Ferreiros como um membro separado de São Gotardo. A gente olha para a Guarda dos Ferreiros como São Gotardo. É São Gotardo e seus distritos. Então, Guarda dos Ferreiros faz parte do nosso plano de governo. Tudo que está no nosso plano de governo também é direcionado para a Guarda e os demais distritos. Mas nós sabemos que a Guarda dos Ferreiros tem problemas pontuais, e um deles é o atendimento na saúde. Vocês podem ter certeza que eu e o Makoto estamos de olho nesse problema, e a gente sabe que a Guarda dos Ferreiros precisa de um atendimento emergencial, a Guarda dos Ferreiros precisa de um atendimento, não só como eu falei, dos postinhos de saúde no período da manhã, mas também precisa do atendimento no período da manhã, no período da tarde e em horário estendido, mas em horário emergencial, porque as pessoas não têm hora para passar mal. Então, nossa gestão pode ter certeza absoluta que na nossa gestão nós teremos esse atendimento emergencial para caso as pessoas que passem mal sejam atendidas. Senhor Makoto. Como diz o Lander, a guarda não é só o problema da guarda. O problema da guarda é em todos os distritos e também em São Gotardo, e dizemos que água é saúde. Então nós elaboramos um plano de governo para que a gente possa realmente cuidar da água, a Guarda dos Ferreiros e todos os distritos. E tenho a certeza absoluta que isso nós sabemos fazer, porque nós, na fazenda, nós construímos muitos barramentos, piscinões, para que atenda a agricultura. Eu tenho certeza que é o mesmo processo e possa atender também a nossa população. Portanto, a água é a parte principal da nossa saúde. Por isso nós vamos estar firmes, fazendo isso, esse projeto ir adiante. Muito obrigado, senhor Makoto, Lander. Terminamos então a segunda etapa do primeiro debate eleitoral do portal SG Agora. Hoje nós estamos recebendo aqui o candidato Makoto Sekita e o seu vice-candidato Lander Inácio. Lembrando que o nosso debate eleitoral é um oferecimento de Autoescola Leão, SESG, Goldnet Telecom, Lanchonete do Edson, Líder Gás, Supermercado Super SSV e Zema de São Gotardo. Em instantes, voltamos com a terceira e última rodada do debate eleitoral do portal SG Agora.
Então voltamos com a última e terceira etapa do primeiro debate eleitoral do município de São Gotardo. Hoje nós estamos recebendo nos nossos estúdios o candidato Makoto Sekita e o seu vice-candidato Lander Inácio. Os dois concorrem ao cargo mais importante do poder executivo aqui do município de São Gotardo. E nesta terceira parte do nosso debate, nós faremos uma pergunta enviada por outro candidato que também participou aqui do nosso debate ou irá participar do nosso debate eleitoral. Através de um sorteio feito pelo portal ESG Agora, o sorteado para fazer a pergunta para o senhor Makoto e seu vice Lander foi o candidato Gilberto Ganga. Funciona da mesma maneira, senhor Makoto, eu faço a pergunta para o senhor e depois o Lander pode fazer um complemento sobre a pergunta. E a pergunta enviada foi: morar em São Gotardo está se tornando cada dia mais caro. As famílias de baixa renda são as que mais sofrem com isso. Como vocês pretendem resolver o problema das moradias em São Gotardo? Com certeza, a nossa prioridade é realmente o plano para que a gente possa fazer a habitação para as classes que realmente necessitam. 2023, final de 2023, foi desafetado uma área abaixo da Escola Zé Antônio, que está preparada e aprovada pela Câmara Municipal para que possa estar construindo essas residências para as pessoas que necessitam, uma vez que realmente os aluguéis de São Gotardo são muito caros e também a parte de construção seria muito caro. Então, por isso, eu acredito que a Minha Casa Minha Vida pode resolver muito problema das pessoas que ali precisam. Lander pode complementar. Programas habitacionais, para mim, para o Makoto, é prioridade. Por quê? Porque a gente sabe que morar em São Gotardo não é fácil. A gente recebe muitas reclamações, a população de São Gotardo reclama. O aluguel em São Gotardo é muito caro. Adquirir um imóvel próprio é mais caro ainda. Então, para nós, a prioridade é trazer programas habitacionais para São Gotardo. Assim como disse o Makoto, no dia 28 de dezembro, na Câmara Municipal, foi votado e aprovado o terreno abaixo da Escola Zé Antônio, no Boa Esperança, já está apto a receber o programa Minha Casa Minha Vida. Então, para nós, é prioridade dar dignidade e moradia para a população de São Gotardo e também de Guarda dos Ferreiros. Nossa meta é ampliar os programas habitacionais por todo São Gotardo. Obrigado pela resposta, pergunta enviada pelo candidato Gilberto. E agora chegou uma hora, da gente fazer uma brincadeira aqui no nosso debate eleitoral, um tete-a-tete, com o candidato e com o vice-candidato presentes aqui hoje no nosso debate, sobre assuntos que constantemente são reivindicados por vocês, população de São Gotardo, nas redes sociais do portal ESG Agora e também todas as redes sociais da comunidade São Gotardense. A gente fala o primeiro tema para o senhor Makoto e o segundo para o Lander. Preparados? Preparado, bora lá. Vamos lá. Copasa. Copasa é um problema de todo cidadão de São Gotardo e da Guarda dos Ferreiros. Por quê? Porque a Copasa não cumpre o seu contrato. A Copasa não tem tratamento de esgoto e em todas as áreas. Exatamente só 30% que é tratado. Outra coisa, nós não temos água com padrão de qualidade. E outra coisa também, além do padrão de qualidade, nós temos insuficiência, principalmente na Guarda dos Ferreiros, que chegou a ficar até 13 dias a 15 dias tem água. Portanto, nós vamos cobrar da Copasa realmente que cumpra o seu contrato. Saúde. A saúde de São Gotardo, a saúde de São Gotardo merece atenção. O povo de São Gotardo carece de uma atenção mais humanizada e mais em tempo. Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiro é uma necessidade de São Gotardo e isso já está no plano de governo. Trânsito precário. O trânsito de São Gotardo é caótico. Através de um engenheiro de tráfego, vamos criar um plano de mobilidade para melhorar o trânsito no nosso município. Corrupção. Inadmissível corrupção, tanto na parte pública como na parte privada. Inadmissível essa situação. População carente. A população de São Gotardo carece não só de políticas públicas de desenvolvimento social. A população carece de saúde, a população carece de esportes, a população carece de lazer. Então, enfim, nós precisamos de políticas públicas para sanar todas as carências de nossa população. Segurança. Segurança é importante a implantação da Guarda Municipal, principalmente também para
que a gente possa realmente cuidar das pessoas que ali estão e também fazer uma iluminação onde há necessidade e também colocar, estender o olho vivo para a região que não existe. Hospital Regional. O hospital regional não é viável em nosso município. Estima-se que a construção do hospital regional hoje seja de 80 milhões. Hoje em dia nós temos a Irmandade que já presta um serviço brilhante na saúde de São Gotardo e em breve será entregue para toda a população UTI neonatal e UTI adulto. Já reformaram a enfermaria, já fizemos a hemodiálise aqui para São Gotardo e eu tenho certeza que a Irmandade tem tudo para entregar cada vez mais especialidades aqui para o nosso município. Lander Inácio. É um grande companheiro, raiz aqui de São Gotardo, vereador presente em todos os momentos, e eu tenho certeza que Lander é muito família, e eu tenho certeza que na prefeitura vamos ser grandes companheiros. Makoto Sekita. O currículo do Makoto Sekita fala por si. O cara não é conhecido só em São Gotardo, ele é conhecido em Minas Gerais, no Brasil inteiro. Então eu falo para todo mundo, o Makoto Sekita nunca ocupou um cargo público aqui em São Gotardo, o Makoto nunca foi prefeito, nunca foi vice, nunca foi vereador. E mesmo assim, através de várias entidades que o Makoto ajuda, e também através da Irmandade, ele já fez e faz muito pelo nosso município, muito mais que muito político por aqui passou. Então eu tenho certeza absoluta que com o Makoto Sekita de prefeito, nós temos garantia de sucesso aqui em São Gotardo. Obrigado pelo tete-a-tete. Bom, e agora a gente vai deixar então, né, após esses apuros, a gente vai dar um tempo para que vocês possam conversar diretamente com a população são-gotardense e convidá-los, né, para conhecer mais os projetos e os planos governamentais de Makoto Sekita e Lander Inácio. Sr. Makoto, pode começar. Diego, muito obrigado por essa oportunidade. Eu tenho certeza absoluta que abriu as portas para a gente e está colocando o nosso plano de governo. E aqui com o Lander, eu tenho certeza absoluta que faremos um bom trabalho. Contamos com vocês dia 6 de outubro, que votem em 55. O nosso muito obrigado a todos que nos escutaram nessa enquete, nessa entrevista. E muito obrigado a todos, dia 6 de outubro, 55 na cabeça. Lander. Também gostaria de agradecer, Diego, pela oportunidade. E nesse momento, gostaria de convidar toda a população de São Gotardo para ir nas nossas redes sociais. Lá nós falaremos melhor, já estamos falando melhor sobre nossas propostas, nosso plano de governo. E eu gostaria de olhar para você que está aqui nos assistindo. Analise bem o plano de governo. Analise qual plano de governo é melhor para o nosso município. Nós, eu e Makoto, temos um plano de governo bem pé no chão, bem responsável, que atende às necessidades da nossa população. Eu gostaria de contar encarecidamente com o voto de cada um de vocês. Falem sobre o nosso plano de governo para familiares e amigos, porque infelizmente não conseguiremos falar com todo mundo. A cidade é muito grande e o tempo é muito curto. Então eu peço que você fale com seus amigos, com seus familiares, sobre nossas propostas de governo e sobre o nosso número, é 55. Dia 6 de outubro, conto com o voto e o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Makoto. Lander, nós agradecemos a presença de vocês, terem topado vir aqui no nosso debate, conversar com a gente. Muito importante para a população são-gotardense conhecer todos os candidatos, então eu agradeço demais, né, por vocês terem aceitado. E a gente encerra aqui então mais um episódio do nosso debate eleitoral do município de São Gotardo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.